Gênesis capítulo de número 15. Nós vamos dividir este capítulo. Deixa eu ver se nessa outra Bíblia eu tenho ele dividido em mais partes, porque o meu tempo hoje aqui está bem resumido, né? Considerando que o programa é até 1h da manhã. E o pastor precisa descansar também, né? Até porque o vaso é de barro, na verdade é de carne e osso. Ultimamente mais carne que osso, mas precisa descansar. Ele tem 21 versículos. Vou ler. Eu vou ler do versículo 1 ao versículo 6. Tem pressa não. Aí, se Deus permitir, amanhã ou no próximo programa, eu termino o capítulo 15 todo. Amém? Glória a Deus. Deixa eu colocar aqui para no YouTube, Luciano administrar melhor a divisão, o corte. Glória a Deus. Gênesis capítulo 15, versículo 1 ao versículo de número 6. Depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão, em visão, dizendo: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão: Senhor Jeová, que me hás de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: Eis que não tens dado semente, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: Este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: Olha agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe: Assim será a tua semente. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado por justiça. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Bem, então não foi à toa essa minha escolha de ler até o versículo 6. Eu acredito até que foi uma inspiração divina agora. Porque é exatamente neste momento, que nós passamos a ser chamados, os gentios que se convertem, a serem chamados filhos de Abraão pela fé. Não é nem necessariamente a partir do capítulo 17, quando o nome de Abrão passa a ser Abraão. Não é nem necessariamente, porque Abrão, que significa pai elevado, Abraão vem ser pai de uma multidão. Não é nem necessariamente por causa do capítulo 17. Nós nos tornamos filhos de Abraão. Claro, o nome Abraão aparece no capítulo 17. Mas lembremos-nos que Abraão é o Abrão. Aquele que Deus chamou, né, ao visitar os gentios para deles levantar um povo. Louvado seja o nome de Jesus. É exatamente nesse momento aqui em que
Abraão crê no Senhor e lhe é imputado isso por justiça. Se bem que ele já havia crido no Senhor lá atrás, no capítulo 12, quando o Senhor disse, sai da tua terra e da tua parentela. Mas eu falei para vocês que isso é um processo. Porque quando ele desce para o Egito, ele, por não ter muito conhecimento de Deus, ele combina com a esposa para dizer que era a irmã dele. Senão, ele tinha medo que os egípcios matassem ele para ficar com ela. Que aí é quando o faraó, né, se organiza para possuir a mulher dele, aí a maldição vem. E ele percebe que estava fazendo aquilo com a pessoa errada. E logo, logo ele procura Abraão. E, por que me fizesse isto? Por que disseste que era tua irmã, sendo tua mulher? Aí ele diz, eu tinha medo que você me matasse e ficasse com ela. Mas Deus já tinha dito a ele, Deus já tinha dito a ele que o faria uma grande nação. Deus já tinha dito a ele que faria. Quando Deus o chama, Deus já diz logo, Deus já faz logo a promessa, tipo assim, é daqui para frente, meu filho. E agora quando ele questiona Deus sobre Eliezer, porque ele não tinha filhos, sequer um filho, na cabeça dele, o Senhor não tem me dado semente, e é o nascido da minha casa que será o meu herdeiro. Aí o Senhor diz, não, ele não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti nascer, o que será gerado de ti, esse será o teu herdeiro. Louvado seja Deus. Né? E nós vamos ver um atravessamento interessante, porque ele se depara com a outra situação de sua mulher, além de passar o costume das mulheres, ou seja, além de não ovular mais, porque é no processo da ovulação que a mulher fica fértil e ela gera filhos, tá? Por não ovular mais, Sara fica impedida de engravidar. É como se ela ficasse estéril, porque ela já havia, como ela mesma diz ao seu esposo, né? Já tinha passado desse tempo. Aí ele se depara com essa dificuldade. Além a idade dela, né? Claro, que o que a impossibilitou de gerar não foi por causa da idade, foi por causa do tempo de ovular que encerrou. Porque a mulher já nasce com a quantidade de óvulos que começa a eclodir quando ela começa a menstruar. Ali já começa o processo da ovulação. E quando ela entra na menopausa, é porque esse processo já tem terminado, né, da menstruação, e aí ela não consegue mais engravidar. Abraão vai se deparar com isso, mas até então ele está entendendo que não pode ter filhos, porque, pelo que a gente está vendo aqui, também acontecia de haver um suposto impedimento em Sarai. Né? Enfim, todas as dificuldades Deus faz cair por terra. Todas as dificuldades, sejam elas por quais motivos forem. Deus faz cair por terra todas as dificuldades. Principalmente quando Deus promete. Quando Deus promete, irmão, Ele cumpre. Né? Quando Deus promete, Ele cumpre. Aleluia. Uma vez eu escutei um pregador dizendo que Deus faz... Conversa do pregador. Então,
Estou me lembrando disso agora, de repente até para rever. Ele diz o seguinte, ó, Deus faz uma promessa com a pessoa que está na igreja. Aí a pessoa sai da igreja e a promessa dela não se cumpriu. Aí ele diz que Deus traz a pessoa para a igreja, cumpre a promessa e depois larga a pessoa. Tipo, se a pessoa voltar para o mundo, um abraço. Bem, eu não encontro isso na Bíblia. Uma coisa eu sei, que o que Deus promete, cumpre. O que Deus promete, cumpre. O que Deus não é responsável é pela salvação da gente. A salvação é responsabilidade já pessoal, é sua. Hã? Talvez o pregador tenha dito isso porque, na época, eu me lembro, teve algumas pessoas jovens em nosso meio que receberam a promessa de serem pregadores. E depois essas pessoas estavam no mundo. Aí talvez o colega tenha dito isso. Não, Deus vai trazer, vai se tornar ele pregador e depois Deus cumpriu a palavra para ele se desviar para o problema dele. Bem, o fato de Deus fazer uma promessa não significa agora que nós sejamos descartáveis para Deus. Tipo, Deus cumpre a promessa, como eu brinquei com uma colega dia desse, que eu disse, preciso que você viva até dia tal. Ela disse, hoje e depois, pastor, quer saber de mim mais não? Aí eu estou brincando. Não é assim, né? Não vou descartar a amiga. Né? E Deus não descarta a gente porque ele fez uma promessa, cumpre depois que tu te vire, não. Agora, fato é, quando Deus promete, ele cumpre. Por isso que Deus não promete salvação eterna para ninguém, pessoalmente, assim. Porque aí seria predestinação fatalista. Né? E se Deus faz isso, e aqueles que não se salvarem? E a gente, lendo a Bíblia, aprende que com relação à salvação, Deus elaborou o plano salvífico, executou o plano salvífico, Jesus veio, morreu por nós, como ministramos anteriormente, que sem derramamento de sangue não haveria perdão de pecados. Jesus vem, derrama o sangue para que nós tenhamos o perdão dos pecados. E aí a salvação agora depende de nós. O Senhor traçou o caminho da vida e o caminho da morte. Qual você escolhe? O Senhor traçou a porta larga e espaçosa, é o caminho que conduz à perdição. A porta estreita e o caminho estreito é o que conduz à vida. Né? Então Deus, ele não se responsabiliza pela salvação da gente nesse sentido de, tu vem cá, vou te salvar. Não. A palavra de Deus nos diz que ele quer que todos os homens cheguem ao pleno conhecimento da verdade e sejam salvos. Por isso que nós devemos pregar o Evangelho, e por isso que você que ainda não é convertido precisa aceitar o Evangelho. Abrir o coração e deixar Jesus entrar e fazer morada na sua vida. Não? Quando Deus promete, ele cumpre. Abraão, ele sentia um vazio que a psicologia hoje dá nome a tudo. Está todo mundo hoje dando nome a tudo. E existe a tal da teoria do ninho vazio. O ninho vazio é quando o filho deixa o convívio do pai, o convívio da mãe, mas é também quando a pessoa constitui um casamento, como já diz os antigos, quem casa quer casa, mas quando a mulher se junta ao homem, o homem se junta à mulher, normalmente eles desejam ter um filho. E quando este filho não vem, por questões genéticas, por questões
patológicas, né? Aí ficam eles desejando, o casal desejando uma criança. Ou seja, o ninho está vazio. Vazio por não ter, e às vezes fica vazio por se ausentar. E aí fica o homem querendo um filho, ou a mulher querendo um filho. Abraão está vivendo isso aqui no capítulo 15. Mas Deus diz para ele, aleluia, que era o seu grandíssimo galardão. Deus já tinha feito promessa a Abraão, nós vimos isso no capítulo 12, quando Deus o chamou, não é? Que lhe faria uma grande nação, versículo 2 do capítulo 12. Deus já havia dito, só que até então Abraão não sabia como. Por isso que ele questiona que o seu herdeiro seria o Damasceno Eliezer. Então ele estava sentindo falta de algo. E Deus disse para ele, eu sou o teu grandíssimo galardão. O galardão é presente. Deus estava dizendo a Abraão, Abraão, eu sou o suficiente para a tua vida. Eu sou o suficiente para a tua vida. Porque quem tem a Deus tem tudo. Quem tem ao Senhor tem tudo. Aleluia. Amém, amados? Precisamos abrir o coração, abrir a mente para isso. Nós, humanos, sofremos muito com as nossas falhas, as nossas debilidades. E aqui e acolá tem umas que se sobressaem em algumas pessoas, em outras não. Tem pessoas que são muito dependentes emocionais, muito carentes emocionais. Tem gente que quer estar ladeada de gente direto. Tem gente que quer estar só, tem gente que quer estar só, tem gente que quer... Né? Tem gente que quer estar consumindo as coisas, tem gente que, o mais simples que for, tem gente que só sabe ter uma casa cheia de coisas, cheia de bagulho, cheia de entulho, cheia de... E tem gente que é um colchão, é um assento, tem uma vida mais simples. Do mesmo jeito, tem gente que quer muita atenção, tem aquelas que nem fazem questão. Tem pessoas que são tão indiferentes, tanto faz como tanto fez. Já tem outros que ficam morrendo, doentes, porque quer atenção, porque tem gente que fica mal se as pessoas não falarem com ela. Tem pessoas que ficam... Já se encontrou com gente assim, que fica com inveja e consome besta do outro, porque acha que você gosta mais do outro do que dele, do que dela. Dá mais atenção a ele, dá mais atenção a ela. As pessoas têm que tratar disso. Se você é uma pessoa assim, você precisa se conhecer e procurar tratar isso, porque isso pode ser uma coisa que, ao invés de você ter as pessoas perto de você, afastar você das pessoas. A gente aprendeu já aqui, ao longo dessas leituras de Gênesis, que a gente precisa se conhecer. Em uma abordagem outra dessa, eu me lembro que te falei disso aqui, a gente precisa se conhecer. Para, a partir desse autoconhecimento, a gente ir trabalhando o nosso comportamento, nosso caráter, nossa personalidade, para que isso não venha nos adoecer, para que isso não venha atrapalhar as nossas relações, para que isso não venha nos deixar mal, porque quando a gente não está bem mentalmente, isso reverbera no nosso espírito. Como também a gente não está bem espiritualmente, isso reverbera em nossa vida sociável. Nós somos seres holísticos e a nossa totalidade, ela interage entre si, porque nós somos seres
físico, psíquico, socioambiente espiritual. A OMS já define assim. Então, se não estivermos bem socialmente, isso reverbera no corpo, que reverbera no espírito. Se nós não estivermos bem ambientalmente, isso reverbera no corpo, que reverbera no espírito. Se nós não estivermos bem mentalmente, isso reverbera no corpo, que reverbera no espírito. Se nós não estivermos bem no espírito, isso reverbera na mente, que reverbera no corpo, que reverbera no social. É uma engrenagem. Por isso que Paulo, quando fala aos romanos de levar o evangelho, fala da plenitude da bênção. Por isso que o meu projeto é holístico. Vocês sabem que eu sou candidato a deputado federal e o meu projeto é holístico. É legislar em função do bem comum em todos os sentidos e aspectos. Amém? Isso eu posso dizer aqui. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, igreja? Então, Abraão, a princípio, ele sofria disso. Mas o Senhor disse para ele: eu sou o teu grandíssimo galardão. Porque quem tem ao Senhor, tem tudo. Quem se aproxima do Senhor, recebe tudo. Jesus disse: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Agora, tudo, presta atenção, você tem que ser crente com o pé no chão. Tudo. Você quer a bola de ouro, você não é nem jogador. Você quer o quê? Quer a chuteira de ouro, você nem é jogador. Estou falando dessas coisas porque eu gosto de futebol. Você não pode. Né? Você quer a medalha, você nem é atleta, você quer a medalha. Aí você quer abusar do direito que tem de ter o que pode ter. Porque a gente gostaria de ter tudo, mas nem tudo é possível ter. Amém, amados? Nem tudo é possível ter. Desejado é poder. Então, só teremos aquilo que Deus permitir termos dentro da sua vontade e dos seus princípios. Eu me lembro sempre de uma pessoa que chegou para mim com a camisa de homem, com a calça de homem, mas era uma mulher na época. Chega para mim, a mulher até hoje, se estiver viva, mas ela se comportava como homem, se vestia como homem. Isso não tem nada aqui de transfobia, tem nada a ver aqui não. Só estou explicando. E ela pediu para eu orar para Jesus separar a mulher do marido e a mulher separada vir ser mulher dela, que também é mulher. Isso para a sociedade de hoje é comum, é normal. Biblicamente isso não é aceitável. Cristianamente isso é reprovável. Divinamente isso é condenável. Então, não podemos ter o que não é para ter, o que fere os princípios divinos. Aí tem que ter cuidado com isso. Mas se você tiver o Senhor lhe proporcionará satisfação existencial, razão para viver. Por isso que Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Buscar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Se obedecer ao Senhor, comereis do trigo mais fino e sereis saciados com mel extraído da rocha. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor é suficiente para nós. Mas isso não impede dele nos contemplar com coisas que são dimensionalmente materiais. Só que essas coisas não podem substituir Deus em nossas atenções. Coisas e ou pessoas
pai, mãe, irmão, bem. Jesus disse: quem amar mais essas coisas do que a mim não é digno de mim. Hã? O preenchimento do vazio da alma humana só pode ser preenchido por Deus, porque o vazio da alma humana é do tamanho de Deus. A gente vai ver que Deus dá a Abraão lá na frente um filho, mas ainda Deus o põe à prova. Deus o pede. Deus o pede em sacrifício. E mesmo assim, Abraão agora, porque ele já chegou a um nível de maturidade, que o que também falta em nós é amadurecimento. Falta a gente se aproximar de Deus e falta amadurecimento. Porém, quando a gente se aproxima de Deus, o amadurecimento vem. E quando Abraão amadurece, aí ele já entende que Deus é suficiente. Aí Deus pede a Isaac, ele tome. Tome. E aí quando ele vai sacrificar Isaac, o Senhor brada: eps, agora eu sei que tu temes a mim. Agora eu sei que tu temes a mim. Abraão agora já está amadurecido, está no ponto que Deus queria que ele chegasse. Precisamos evoluir espiritualmente. Procure evoluir espiritualmente. E para evoluir espiritualmente, você tem que ler lendo Bíblia. Tem dificuldade de ler, de entender, escuta o acordo da bênção, divulga o acordo da bênção. A gente tenta explicar aqui direitinho. A gente tenta fazer você compreender a Escritura direitinho. Amém? Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Interessante é que, observe, depois dessas palavras, o Senhor, depois destas palavras, depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Deus, na sua presciência, Deus sabe de todas as coisas, meu irmão, minha irmã. Deus sabe o que está se passando na tua mente, a tua preocupação, que está te deixando ansioso. Deus sabe. Deus sabe. Aleluia. Aleluia. E Ele vai trabalhar para te deixar em paz com relação a isso. Hã? Aí Abraão começa a conversar com Deus. E aí o Senhor lhe faz a promessa garantida de que, aleluia, ele terá um filho. Ele teria um filho. E a sua descendência seria tão numerosa quanto as estrelas no céu. Aleluia. E aí Abraão creu. E isso lhe foi imputado por justiça. Agora Abraão consolida o homem de fé que ele demonstrou ser no capítulo 12. E vamos ver que essa fé só faz evoluir. É por isso que quando nós gentios, mesmo sem ter sangue hebreu correndo na veia, nós nos tornamos filhos de Abraão pela fé. Porque a gente começa a crer em Deus nesse nível de Abraão. A gente crê no Senhor. A gente crê na sua palavra. Aleluia. Aleluia. Você precisa crer no que está escrito. Você precisa crer na palavra de Deus. Você precisa crer na Escritura Sagrada, que o Senhor está contigo. Não precisa estar correndo atrás de profeta para estar ouvindo que Deus está contigo. Deus está contigo e acabou, irmão, tchau. Não precisa estar procurando ouvir um profeta para dizer que Deus te ama. Deus te ama e pronto. Precisa crer nisso. Que tu sentir a presença ou não, Deus está contigo. Aleluia. Que Ele está te vendo, que Ele está te ouvindo, que Ele sabe o que está se passando na tua mente. Você precisa crer nesse cuidado de Deus que está escrito: é para conosco mais excelente do que para com as aves do céu, que não plantam nem colhem, Deus as alimenta.
é mais excelente do que os lírios do campo, que nem mesmo Salomão em sua glória se vestiu como quaisquer um deles. Assim disse Jesus, o Pai cuida de nós. Precisamos crer que o Pai cuida de nós. Precisamos crer na palavra. Creia tão somente e fique firme nesta fé. Amém? Glória a Deus. Se esta palavra lhe trouxe exortação, edificação, consolo, se de alguma forma foi impactado com esta palavra, o que você ouviu foi mais do que a voz do pastor Amaro Correia, o pastor que vos fala. Você ouviu a voz de Deus, a voz do divino.